Muito bem, pessoal, vamos para mais uma aula aqui do módulo de conceitos de proteção e segurança para sua prova da Polícia Federal 2025. Pessoal, agora nós vamos falar aqui sobre os conceitos e as técnicas de detecção de anti-malware, tá? Vamos falar um pouco então sobre os anti-malwares, que são as ferramentas que identificam, neutralizam e removem códigos maliciosos do seu dispositivo. Essa é a principal, ou essas são as principais funções de um anti-malware: identificar, neutralizar ou remover os códigos maliciosos de um determinado sistema, de um determinado dispositivo. Então, um anti-malware ele pode ser de diferentes tipos, tá? Anti-malware, então, ele pode ser um antivírus, ele pode ser um anti-spyware, ele pode ser um anti-trojan, ele pode ser um firewall, ou também ele pode alinhar todas essas técnicas aqui em um mesmo sistema, tá certo? Então nós podemos ter aí um anti-malware que ao mesmo tempo ele é um antivírus, ele é um firewall, ele é um anti-spyware, sem problema nenhum. Aliás, na atualidade nós já temos muitos anti-malwares que têm essas diversas capacidades. Os anti-malwares então eles podem utilizar diferentes técnicas para detectar os malwares. Então nós podemos ter aí anti-malwares baseados em assinatura, por exemplo. O anti-malware baseado em assinatura, ele compara um arquivo, tá, com um arquivo que está no seu banco de dados de malwares conhecidos e ele vai verificar ali se aquele arquivo ele contém a assinatura que está presente no seu arquivo de banco de dados. Então, cada malware, né, não sendo aí um malware polimórfico, né, que ele altera aí o seu código toda vez que passa por algum lugar ou toda vez que ele é executado, então todo malware ele vai ter aí a sua assinatura, que é uma parte aí do arquivo que vai ser igual em todas as suas formas de infecção. E o anti-malware ele já vai ter aquilo ali programado no seu banco de dados para toda vez que conferir aquela assinatura do banco de dados com a assinatura do arquivo que ele está analisando, ele vai dar o match, então ou ele vai colocar em quarentena aquele arquivo ali, ou ele vai excluir automaticamente, tá certo? Então é assim que age um anti-malware baseado em assinatura. Ele verifica as assinaturas do arquivo, né, uma parte conhecida ali daquele malware e vai verificar se ele realmente é um malware ou se não é. E também temos aqui, né, o anti-malware baseado em heurística, e ele trabalha de um modo um pouco diferente. Ele identifica os padrões de comportamento suspeitos e então ele vai ver ali se aquele comportamento ele está condizente com o comportamento normal daquele arquivo ou não. Se não estiver condizente, ele vai provavelmente avisar o usuário que aquele é um arquivo suspeito e vai perguntar se o usuário vai querer colocá-lo em quarentena, vai querer excluí-lo, né, dali do seu sistema, ou se não vai fazer nada, vai continuar a deixar aquele arquivo atuando da forma como ele está, tá certo? Então é assim que funciona, né, os anti-malwares baseados em heurística. Então eles identificam os padrões de comportamento de arquivos, padrões que por vezes são suspeitos, tá bem? Também temos os anti-malwares aí que monitoram a atividade, tá? Então, eles analisam ali as ações de um determinado arquivo ou de um determinado sistema em tempo real. Por exemplo, se um arquivo ou um pacote de dados ali está tentando fazer uma conexão, né, que não é permitida, por exemplo, está tentando acessar uma porta lógica que está fechada por múltiplas vezes, né, sem nenhum motivo, ou se está causando alguma alteração em algum arquivo que não foi pedida. Então, são monitoradas essas ações aí em tempo real e, havendo alguma alteração suspeita nesse monitoramento, então o anti-malware ele dá o aviso para o usuário também, né, para que ele veja qual a ação que ele vai querer realizar ali com aquele arquivo ou com aquele sistema, tá certo? E como eu mencionei para vocês, nós também temos os anti-malwares de proteção total. O anti-malware de proteção total alia todas ou várias dessas técnicas aqui em um só sistema. Então ele combina todas essas abordagens, né, de antivírus, por exemplo, anti-spyware, anti-trojan, firewall. Todos esses tipos de proteção, né, são combinados em um só. Por exemplo, aqui o Norton 360 com inteligência artificial é um tipo de anti-malware que já
combina, né, várias dessas técnicas aqui. É importante que se diga que nenhum anti-malware ele vai garantir a proteção absoluta do seu sistema, tá? Então, já vi questão em prova dizendo que a instalação de um anti-malware que age como antivírus, anti-spyware e firewall, ele consegue garantir uma proteção total, uma proteção absoluta para o sistema. Isso não é verdade. Não há proteção absoluta, mesmo que você tenha todas essas soluções instaladas no seu dispositivo. O que se pode fazer é mitigar, é minimizar, né, essas tentativas de ataque, é minimizar as abordagens dos atacantes e assim não ser infectado por um malware ou sofrer algum ataque. Vamos lá então, vamos passar aqui para o próximo slide que nós vamos ver o funcionamento especificamente dos antivírus, tá? Vamos estudar então um pouquinho mais a fundo agora os antivírus. O antivírus então é um software especializado na detecção, identificação e remoção de vírus, tá? Ele tem como forma de atuação, primeiro, detectar o vírus, né, por meio de assinaturas ou por meio de heurística, dependendo do tipo de antivírus. Depois de detectado, então, esse antivírus ele vai identificar, né, esse vírus, vai dar nome aos bois, como se diz, né, vai dizer aqui, ó, esse é o vírus tal, versão tal, e usuário você tem as seguintes opções. Você vai poder, numa terceira etapa, removê-lo ou colocá-lo em quarentena para que ele seja analisado, tá bem? Então essas são as fases: detecção, identificação e remoção, ou colocar o arquivo ou o sistema em quarentena. Principais antivírus que nós temos aqui: Norton 360, hoje com inteligência artificial, Bitdefender, Kaspersky, o McAfee, o Node, Exet, Trend Micro, o Avast, né? Hoje Avast One. Mas o que é bem provável que caia, que esteja presente aí na sua prova, é a respeito do Windows Defender, ou hoje, né, Microsoft Defender, tá? O Microsoft Defender é uma solução nativa do Windows, né, que foi implementada aí na sua forma de antivírus, com firewall, com spyware, a partir do Windows 8. Então, Windows 8, Windows 10 e Windows 11 contam com essa solução aqui do Microsoft Defender, tá? Que é o sistema anti-malware nativo do Windows. Quando você instala o Windows, então, no seu dispositivo, já é instalado em conjunto o Microsoft Defender, que faz parte aí da área de segurança, né, do Windows. Avançando aqui, então, vamos falar um pouco mais sobre o Microsoft Defender, que é o antivírus da Microsoft, solução de segurança do Windows 10, 8, 10 e 11. Então, o Microsoft Defender ele possui as seguintes funções. Ele tem antivírus com proteção em tempo real. Então, ele fica monitorando ali em tempo real todos os arquivos, né, ou todos os dados que estão sendo processados, que estão sendo abertos, que estão em trânsito ali no sistema operacional. Então, no momento que você executar um arquivo, o Microsoft Defender ele vai atuar sobre aquele arquivo e vai verificar se ele é ou pode ser, né, um vírus, um malware ou não, tá bem? O Defender, então, ele vem também com firewall integrado e eu já vi questão, né, cobrando isso aqui, dizendo que o Microsoft Defender era somente antivírus e não realizava a função de firewall, o que não é verdade, porque ele também tem um firewall integrado. Ele é antivírus e firewall, também possui proteção contra ransomware, né? Esse tipo de malware aí que na atualidade ele vem sendo bastante utilizado para causar prejuízo financeiro às instituições. Então o Microsoft Defender também tem a proteção aí contra ransomware. E ele tem uma defesa baseada em nuvem, tá bem? Então ele faz parte também da central de segurança do Windows, né? No painel Windows Security, você vai poder ver lá o seu Microsoft Defender, o painel de segurança que é utilizado para um controle unificado, né, de segurança aí do seu dispositivo. E aqui eu trouxe, né, alguns destaques para concurso público que pode ser objeto de questão aí na sua prova. O Microsoft Defender, então, ele é um antivírus nativo
do MS Windows, tá? Do Microsoft Windows. Então ele já vem instalado junto com o sistema operacional. Ele não é só antivírus, como eu falei para vocês. Ele tem um firewall integrado, ele tem proteção contra ransomware, ele tem proteção contra spyware também. Ele inclui outros vários recursos que não só o antivírus tradicional, tá? Então essas são as duas principais características que você tem de saber aí para o seu concurso público. Avançando, vamos para o próximo slide que nós vamos ver aqui algumas questões a respeito de firewall, tá? Vamos ver aqui o conceito de firewall e quais os tipos de firewall que existem. Firewall, então, é o nosso muro de fogo, tá? Ele protege aí o tráfego de dados, né, entre a rede externa e a rede interna. Então, é uma ferramenta que ele filtra e monitora o tráfego entre a rede interna e a rede externa. Ele tem a função de bloquear o tráfego suspeito, gerar logs e alertas, né, quando esses dados suspeitos eles estão trafegando ali na rede e aplicar regras de segurança sobre esse tráfego de dados, tá certo? A configuração recomendada, então, aqui de um firewall endurecido, de um firewall que vai proteger contra ataques, que vai proteger contra a entrada de malwares, é bloquear todo o tráfego de entrada, deixando liberado apenas o necessário, tá certo? Então, tudo que não for necessário se bloqueia na entrada da sua rede, tá? E permitir todo o tráfego de saída por padrão. Então, tudo que sai da rede é permitido, tá? Não é bloqueado nada a princípio, mas tudo que entra, a não ser o que seja liberado, a não ser o que seja somente o necessário, ele é bloqueado. Então, essa é uma configuração recomendada para que se tenha segurança dentro da sua rede. E aqui nós temos os tipos de firewalls, tá? Temos o firewall pessoal, que é aquele instalado nos dispositivos, né, nos computadores aí, que nós temos como grande exemplo o Windows Defender Firewall, que é a solução que vem integrada no Microsoft Defender. Ele é um firewall do tipo pessoal, tá? Ele age somente ali para aquele usuário, ele age somente para um ou alguns poucos dispositivos. Nós temos ainda o firewall filtro de pacotes. Esse firewall ele analisa o IP, que é o Internet Protocol. Então, ele analisa o cabeçalho dos dados, né, no IP. Por exemplo, analisa aqui a porta, né, a porta de origem, porta de destino daquele pacote de dados, analisa o protocolo que está sendo utilizado, se é IPv4, IPv6, né, na camada de rede, se é o TCP ou o UDP na camada de transporte, enfim, ele analisa todo o cabeçalho ali daquele pacotinho IP e verifica, né, se ele pode trafegar ali naquela rede ou não. Importante aqui que o filtro de pacotes ele não inspeciona o conteúdo do pacote, ele só inspeciona o cabeçalho, tá certo? E nós temos aqui também o Stateful Firewall. Este tipo de firewall, ele analisa o estado das conexões. Então, ele verifica, além do cabeçalho dos pacotes de dados, ele analisa aqui o estado da conexão. Se a conexão ela já foi estabelecida, se ela ainda não está estabelecida, está por se estabelecer, então é uma análise um pouco mais avançada que o firewall do tipo filtro de pacotes, que analisa só o cabeçalho dos pacotes de dados, tá certo? Temos também aqui o Web Application Firewall, o WAF. Então, o Web Application Firewall, ele age sobre os sites, sobre as APIs, ele analisa então o que está transitando ali na web, nas páginas web, né? E é utilizado especificamente para isso, então para as aplicações da web. E nós temos ainda o firewall do tipo UTM, tá? UTM, então, que ele gerencia, é um gerenciamento unificado de ameaças. Então, ele é uma solução completa aí para as empresas, tá? Não somente, então, um filtro de pacotes, não somente um firewall que analisa o estado das conexões, mas sim uma solução completa aí que alia todos esses tipos de aplicações em uma só. Muito bem, vamos passando aqui então para conhecer um pouco mais sobre os anti-spam.
anti-spyware, tá? Vamos ver aqui o conceito de anti-spyware e os tipos de anti-spyware. Nós vamos rever, né, algumas coisas que já vimos nos slides passados. Então, um anti-spyware, ele detecta e remove spywares, que são os programas espião. Tá? Um spyware, então, como você já bem sabe, ele coleta aí os dados, né, do usuário ou de um sistema sem o consentimento. Então, ele pode coletar aí o histórico de navegação, por exemplo, pode coletar senhas dos usuários, pode coletar cliques do mouse, né? Então, todos esses tipos de dados eles podem ser coletados por meios de spywares. E nós temos três principais tipos de spywares, que são o keylogger, o screenlogger e o adware, tá? O keylogger, então, ele grava tudo aquilo que é digitado no seu teclado físico. Então, tudo que for digitado ali, ele vai estar gravando e repassando aí ao atacante. Já o screenlogger, ele tira prints da tela do seu dispositivo, inclusive aqueles campos com senha, tá? Aqueles que tem o asterisco aqui, né? Não aparece ali o caractere ou aparece por um determinado momento ali e depois some, né? É trocado aí pelo asterisco. Então, ele captura essas telas para tentar verificar aí esses campos, tá? Muito utilizado aí nos teclados virtuais, né, de bancos, ali quando você tem o seu tecladinho virtual ali, você vai achando que está seguro, né? Não vai estar digitando no seu teclado, o keylogger não vai lhe pegar, mas você vai ali, pum, clica com o seu mouse e nesse momento, se você tem um screen logger instalado aí no seu dispositivo, ele vai tirar, vai capturar a sua tela ali daquele momento e ele vai ver qual o número que foi ali pressionado, tá certo? E outro tipo de spyware que a gente tem é o adware. O adware, na verdade, né, ele mostra propagandas aí para o usuário, mas essas propagandas elas podem ser direcionadas e é a partir daí que o adware ele se torna um spyware. Por quê? Porque o adware ele pode, né, gravar as preferências do usuário para depois exibir essas propagandas. Nesse caso, ele estaria atuando como um spyware porque estaria roubando informações, né? Ele estaria pegando as informações ali sem o consentimento do usuário para exibir propaganda direcionada, tá bem? Então, esses são os três tipos principais de spyware e a sua forma de prevenção ou suas formas de prevenção, né, podem ser a solução completa de anti-malwares, como, por exemplo, aí, o Microsoft Defender, que conta, né, com essa solução de anti-spyware e também pode-se utilizar anti-spywares específicos, né, programas exclusivos que tem somente essa função aí de detectar e remover spywares do seu dispositivo. E com esse slide a gente fecha mais uma aula do nosso curso Infopol 360, o curso de informática para o concurso da Polícia Federal. Fechamos aqui a aula e também fechamos esse módulo de conceitos de proteção e segurança. Eu tenho certeza que por meio dessas videoaulas e dos PDFs mapa resumo, dos PDFs modo texto, da resolução de questões e dos simulados semanais, você vai chegar lá no dia da sua prova e vai marcar as questões sem o menor problema, sem o menor esforço, tá certo? Então, pessoal, além de ver as videoaulas aqui, leiam os PDFs, estudem pelas questões e façam os simulados semanais, tá certo? Grande abraço para vocês e até o próximo módulo, até a próxima aula.